Muito bem, vamos lá. Senhor Deus, queremos pedir a Tua bênção para a conclusão desse livrete. Nós estamos trabalhando com ele já há 6 meses e nesse período muito conteúdo foi passado. Sei que o Senhor aplicou as verdades e os ensinamentos no coração de cada um dos irmãos e irmãs. Pedimos que o Senhor dê sabedoria a eles para que eles consigam usar esse conteúdo que eles têm aprendido. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, apenas avisando, essa aula está sendo gravada para que os demais outros irmãos possam assistir o conteúdo e estudar para que possam fazer então a prova final, tá bom? Só que antes nós vamos dar uma olhadinha na lição número 8, na página 54. O crente e a igreja. Então eu vou passar a lição 8, depois eu trago uma recapitulação das 8 lições das quais estudamos, né? Para que vocês consigam fazer a prova. Então vamos lá. Página 54, leia para a gente, Dani, o primeiro parágrafo. Outro aspecto de seu crescimento como crente é frequentar a igreja regularmente. A igreja foi instruída por Cristo como o meio pelo qual os crentes podem receber maior instrução nas coisas do Senhor. Ok, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. É possível um crente viver sem uma igreja local? É possível ele viver? É possível, mas é difícil. Eu acho que sim. Em locais em países que a igreja é perseguida, que não pode ter igreja, as pessoas cultuam ali, né? Não tem talvez uma igreja local. Entendi. Vamos pensar diferente. O que é igreja? Nossa. Você é igreja ou você faz parte da igreja? Todas as vezes que a Bíblia se refere à igreja, ela vai usar a expressão assembleia. E toda a assembleia tem um quórum. O que é quórum? É uma quantidade mínima de pessoas. Jesus falou assim: onde 2 ou 3 estiverem, ali estarei. Então, é impossível sermos igreja somente eu. Tem que ser sempre no coletivo. A palavra igreja é assembleia. É uma assembleia chamada para fora. É chamada para fora do mundo, mas para dentro de Cristo. Tanto é fato, há 2 linguagens, figuras de linguagens usadas na Bíblia para explicar a igreja. A primeira dela é edifício. Edifício, um prédio. Para que você construa um prédio, você precisa de muitos elementos. Um prédio não é um tijolo, não é uma cerâmica, não é uma tomada. Um prédio é um conjunto de elementos que constitui o prédio. E cada elemento da construção de um prédio faz parte do prédio, mas ele sozinho não é prédio. Outra analogia que a Bíblia usa a respeito de igreja é corpo. O corpo está mais presente no que diz respeito ao exemplo ensinado pelos escritores bíblicos. Por exemplo, a Bíblia fala que Jesus é a cabeça da igreja e nós somos o corpo. Nós somos membros uns dos outros. Isso significa que o exemplo que o apóstolo Paulo dá, você não pode dizer a nenhum membro do corpo que ele é insignificante, todos têm a sua função. Vamos dar o exemplo da mão. A minha mão, ela não tem funcionalidade alguma fora do corpo. Qualquer parte do seu corpo, ele só faz sentido conectado a ele. Então, tanto o exemplo do corpo quanto o exemplo do edifício está demonstrando para nós que igreja sempre vai ser um grupo
de pessoas que confessaram a Jesus Cristo, que foram batizadas em nome de Jesus Cristo, que se reúne regularmente para cultuar a Deus e observar as duas ordenanças, o batismo e a ceia. Quando vocês observam, por exemplo, esses dois mandamentos, o batismo e a ceia, o batismo é um testemunho privado, particular, ou o batismo é um testemunho público? Vocês têm certeza? Sim. Por quê? Porque é uma assembleia, são mais pessoas. Por isso que é coletivo. Você não se batiza a si mesmo. Como que para você fazer parte da igreja local, você tem que ser batizado nas águas. Como que eu posso ser batizado se não tem igreja local? Então eu não faço parte dela. A ceia, a Bíblia orienta para nós, que é a segunda ordenança deixada por Jesus, que nós deveríamos esperar uns pelos outros para celebrar. Por que eu não faço a ceia em casa? Porque a orientação que eu faço é com o grupo da igreja. Por isso que nós nos reunimos e o pastor sempre convoca, irmãos, é até colocado no calendário, para que todos fiquem sabidos disso, para que a gente observe a ceia coletivamente. Então, o que é a igreja local? É um grupo de pessoas regeneradas, que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se reúne regularmente para cultuar a Deus, a fim de observar as duas ordenanças deixadas pelo Senhor Jesus. Se as irmãs pegarem a declaração doutrinária da igreja, desta igreja está escrito isso lá, sobre definição da igreja local. Então, tudo que nós entendemos sobre igreja nunca é individual, sempre vai ser coletivo. E por que Deus deixou isso? Por que Deus fez assim? E nós vamos observar isso nos próximos versículos. Quer ver só? Vamos dar sequência aí. Cristo instituiu a igreja como meio pelo qual Deus executa seu trabalho. Eu vou fazer uma pergunta a vocês. Uma boa perguntinha para cair na prova. Como Deus executa seu trabalho no mundo? O que isso quer dizer? Deus, ele atua na vida das pessoas. Deus atua na vida dos incrédulos. Deus atua na vida das autoridades. Deus atua na vida das pessoas internadas nos hospitais. Deus atua na vida das pessoas em asilos, em orfanatos, em creches, em escolas, em instituições. A pergunta é: como que Deus executa o seu trabalho? Resposta: Ele vai usar a igreja. A igreja é o meio pelo qual Deus executa seu trabalho. Se a igreja se esconde, o trabalho de Deus não será feito. Não existe outra instituição que Deus usa nos dias de hoje para Ele fazer seu trabalho. No passado, Ele usou Israel. Como Israel rejeitou o Messias, Deus deixou de usar Israel e passa a usar a igreja. Então, nós, como igreja, nós precisamos estar inseridos em todas as camadas da sociedade para poder ser luz. Então, nesse sentido, gente, a igreja tem um papel fundamental. E não é uma pessoa que faz isso, é a igreja local que faz isso, através dos seus membros. Ela deve atuar em todas as camadas da sociedade. Ela deve atuar na política, ela deve atuar na economia, ela deve atuar na educação. Eu acho que hoje a igreja está muito mais presente na educação. Mas a igreja precisa afetar todas as camadas. A igreja precisa afetar a saúde. Como que ela vai afetar a saúde? Com o seu testemunho, com a pregação da mensagem da palavra de Deus. Esse era o objetivo do Senhor Jesus, quando Ele falou: ide, anunciai o Evangelho até a consumação do século.
Agora, deixa eu me fazer uma pergunta. Essa igreja local, ela vai falhar na sua missão? Olha para a nossa igreja aqui. Você acha que a Igreja Batista Nova Esperança, através dos seus membros, ela tem representado Deus nas camadas da nossa sociedade? A igreja local vai falhar? Vai. Mas o diabo vai poder destruí-la? Não vai. Por que não? Porque Jesus falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas a igreja falha no seu propósito. Mas nós temos uma missão. Então imagina se todos os crentes, imagine todas as crianças convertidas, todos os adolescentes, todos os jovens, onde quer que eles estejam, eles estivessem testemunhando de Deus. Através do seu testemunho e através do seu conhecimento, nós iríamos conseguir afetar mais os nossos... Imagina o João na escola, ele é um menino convertido. Imagina ele conseguindo testemunhar para as professoras dele, ele conseguindo testemunhar para a diretora, para os coleguinhas dele. Ele está afetando a escola dele. Mas será que o João é capaz de fazer isso? Bem, o João não é capaz, mas o Espírito Santo dá poder a ele para que ele possa ser testemunha. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Imagina os nossos adolescentes, quando estivessem, por exemplo, cursando o ensino médio, ou uma faculdade, um curso técnico, se eles pudessem dar testemunho de vida, eles iriam estar impactando onde quer que eles estivessem. As irmãs, por exemplo, as irmãs trabalham em uma camada da sociedade. Vocês conseguem afetar pessoas com o seu testemunho, né, vivo. Então, na página 55, quando ele diz a igreja não vai falhar, está se referindo a falhar com relação às portas do inferno, né? A igreja ela não pode ser destruída, mas na sua missão, infelizmente, a igreja ela vai falhar. E com relação à evangelização, a igreja vai conseguir cumprir sua missão? Com relação à evangelização? Ela não vai conseguir cumprir sua missão. Quem é que vai cumprir essa missão? 144 mil na grande tribulação. Eles vão cumprir essa missão que a igreja fala. Né? Muito bem, vamos entrar em uma outra área que cobre a lição número 8, sobre as finanças da igreja. Gente, se Deus é tão rico, por que Ele precisa do nosso dinheiro? A Bíblia fala que Deus é o dono do ouro e da prata, né? Deus é tão rico que pede dinheiro para mim que sou pobre, né? Por que Deus faz isso? Deus, de fato, não precisa do nosso dinheiro. Mas Deus, Ele quer nos ensinar um conceito chamado, que leva o nome de mordomia. Mordomia. Finanças está relacionado com mordomia. O que é uma mordomia? Mordomia é quando você é contratado para você cuidar das coisas, dos tesouros de uma pessoa. Deus é o dono do céu, da terra e de tudo que há na terra. As estrelas e o universo são do Senhor. E Deus nos deixou responsáveis para administrar as coisas dele. Então Deus nos dá e Ele espera que a gente administre. E quando a gente estuda as páginas da Bíblia Sagrada, existem 3 modos pelo qual nós podemos contribuir na igreja local. Quais são esses 3 modos? Ofertas, dízimos, e tem a oferta alçada. Ofertas alçadas.
Qual a diferença das três e o que significa cada uma dessas contribuições? Bem, primeiro nós vamos ter que entender o conceito. Quando que ofertas foi estabelecido na Bíblia? Alguém sabe? Quando pela primeira vez alguém ofereceu a Deus uma oferta? Está lá no livro do capítulo 4. Quais são os dois personagens que ofereceram uma oferta? Caim e Abel. Caim trouxe o que a Deus? Das primícias da agricultura. E Abel? As primícias do seu rebanho. Por que Deus aceitou a oferta de Caim? Aceitou a oferta de Abel e não aceitou a oferta de Caim? Essa é uma maneira de nós interpretarmos o texto. E eu entendo isso. Mas no livro de Hebreus, ali é dito que Deus recusou a oferta de Caim porque não era uma oferta proveniente da fé. Ele foi incrédulo na hora de entregar a oferta. E o fato dele não ser uma pessoa de fé, Deus rejeita primeiro Caim, depois rejeita a oferta dele. E quando nós entendemos o conceito de oferta, nós vamos perceber que ela tem que ser voluntária. Toda oferta, ela deve ser entregue voluntariamente e com o quê? Alegria. Foi isso que nós encontramos em Abel, né? Abel deu uma oferta baseada na fé, voluntária e alegre. Caim, ele não fez isso. O texto fala que Caim foi maligno quando ele entregou a oferta dele. Gênesis não fala isso, quem conta isso é o livro de Hebreus, por isso que eu sei. Então, as ofertas, elas invadiram tanto o Antigo Testamento, como também ela invade o Novo Testamento. E digo mais a vocês, quando nós entrarmos na eternidade, o conceito de ofertas vai continuar. Nós vamos ainda entregar a Deus ofertas. E oferta nada mais é do que uma expressão de adoração. Agora, e o dízimo? O conceito de dízimo é diferente do conceito de ofertas. São conceitos distintos. O dízimo, ele foi estabelecido no livro do Êxodo, está na lei. E para que serviu o dízimo estabelecido lá na lei? Para sustentar os sacerdotes. E por que os sacerdotes precisariam de sustento? A resposta é muito simples. A nação de Israel, ela é composta pelas 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó. Teve um filho de Jacó que ele foi designado como uma tribo sacerdotal. Vocês lembram o nome dessa tribo? A tribo de Levi. A tribo de Levi, ela iria oficiar no templo, atendendo as outras tribos de Israel. Então eles não teriam tempo para poder trabalhar e ter recursos financeiros. Então as demais outras tribos, elas iriam tirar 1/10 da renda deles, eles iriam entregar no templo. No templo é o local onde eles entregavam os seus dízimos, e esse dízimo ele era direcionado aos sacerdotes. Normalmente, gente, nessa época não era entregue dinheiro. Era entregue o quê? Mantimentos, né? Se a pessoa tinha uma lavoura, ao produto que ele colhia, 1/10
deveria ser levado ao templo para ser distribuído às famílias de Levi. Porque uma tribo, ela tem diversas famílias. Tem crianças, tem mulheres, tem idosos, eles precisam. Aqueles que tinham um criadouro, né? Tinha gado, cavalos, ovelhas. 1/10 da criação eles traziam como dízimo. Isso era feito mensalmente, porque a tribo de Levi precisava de sustento. Mas pastor, e quando começou a chegar, ter meios pelo qual Jerusalém tinha mercados? A pessoa poderia trazer dinheiro, comprar uma mercadoria em Jerusalém e levar para o templo? Poderia, por isso tinha um mercado. Inclusive Jesus censurou isso, porque eles estavam usando o templo para negociar. Mas sempre acontecia, porque se a pessoa viesse de muito longe, como ela ia trazer alimento de tão longe? Então ela poderia vender, trazer o dinheiro, comprar em Jerusalém e levar para o templo. Então o dízimo ele foi usado com essa finalidade, para sustentar os sacerdotes. Mas também, às vezes, era necessário fazer manutenção do templo. O templo, ele era muito rico. Questão do material que o templo foi construído. Salomão construiu um templo muito rico. Então, era necessário recursos. Por exemplo, pergunta para os irmãos da tesouraria da igreja, quanto custa para pagar a luz da igreja? Você sabe o valor da luz da igreja? 250. 250, 300. A nossa igreja, eu não considero ela pequena, mas o templo era muito maior do que a nossa igreja. A pergunta é, quem paga a luz? Então, além de manter os sacerdotes, era necessário manter o templo. E se pagava isso como? Com os recursos. Então, às vezes, os próprios sacerdotes negociavam algumas coisas que eles recebiam, que eles não iriam consumir, eles faziam isso uma fonte de renda, para que eles pudessem trocar, às vezes, com material para fazer manutenção do templo, limpeza, conserto e tudo mais. O problema, gente, que lá quando Jesus morre na cruz, a Bíblia fala que o véu do Santo dos Santos se rasgou. E Deus deixa de trabalhar com o templo de Israel. E começa a ser inaugurado ainda o período da igreja. Será que é lícito eu pegar o dízimo que é entregue no templo para a manutenção dos sacerdotes e eu fazer uma ponte com a igreja para sustentar os pastores e missionários? Será que isso é lícito? Nós vamos entender que o dízimo da lei não deveria ser o dízimo que nós entregamos aqui na igreja. Não deveria ser. Por quê? Porque igreja não é templo. E pastor não é sacerdote. Mas como que a gente usa então, por causa disso daqui? Por causa do princípio. A gente não usa a lei, a gente usa o princípio da lei, porque a gente não está mais debaixo da lei, mas a gente usa o princípio. Qual é o princípio? O princípio é o seguinte: a igreja local precisa de recursos. Os líderes, não sacerdotes, eu não sou sacerdote, eu não sou levita, eu sou um missionário, não tem nada a ver. Levita tem a ver com Israel, missionário, pastor tem a ver com a igreja local. Qual é o princípio? Tanto a igreja como os seus líderes, eles precisam de sustento. Então vamos estabelecer um critério que seja justo para que cada um possa contribuir. E quando a gente procura na Bíblia qualquer critério de percentual, a gente tem os 10%. O 10% é o critério mais justo para você não sobrecarregar um membro ou o outro membro. Cada um dá proporcional à renda. Então, se uma pessoa ganha R$100 por mês, só cortar um zero, né? É tão fácil. Ele dá R$10 de dízimo.
Se ele ganha R$500 por mês, ele dá 1/10 disso. Ele corta um zero antes da vírgula, dá R$50. Se ele ganha R$20 mil por mês, irmão, né? Ele corta um zero depois do ponto, dá R$2.000, né? Então, quando a gente olha o princípio, na minha opinião, é o critério mais justo para que cada um dê segundo o que ganha. Agora a pergunta é: ela é voluntária? Se é baseado na lei? Não é voluntária, é um dever. Porque ela é baseado na lei. Então eu tenho o dever de fazer isso. Eu devo dar com alegria? Até chorando. Porque é um dever. O conceito de oferta, sim. Deus ama quem dá com alegria. Mas dízimo não, dízimo é dever. Eu tenho que ter consciência que eu sou responsável pela manutenção da igreja. É dever. Agora, mas o pastor, eu tenho que dar 10%? Não. 10% é um princípio. Na verdade, a lei que rege não é nem Moisés. A lei que rege agora é a generosidade. Eu tenho dever com a generosidade. O apóstolo Paulo vai dizer que a nossa oferta ela deve ser, eu não vou lembrar o texto agora, sacudida, calcada e transbordante. Ou seja, ela extrapola isso aqui. Não sei se vocês conhecem a história daquele irmão dos Estados Unidos e boa parte do dinheiro que construiu essa igreja veio dele. Ele é um empresário muito bem sucedido nos Estados Unidos. Ele planta aquelas cenouras pequenininhas. E ele doou boa parte dos recursos para a missão americana que veio para aqui para o Brasil. Boa parte das igrejas aqui de Curitiba, de São Paulo, Sorocaba, foi construída com o dinheiro dele. Ele decidiu fazer o contrário. Ele decidiu que ele ia doar 90% para missões e ele ia viver com 10%. Ele fez ao contrário. E nunca faltou recurso para esse homem. Ele é um dos homens mais ricos dos Estados Unidos. Ele é cristão, ele é batista. Então, quando você pergunta para os missionários fundadores das nossas igrejas regulares, boa parte do dinheiro, a boa parte maciça, veio deste homem. Então, ele não dava 10%, ele ficava com 10%. 90% era o que ele entregava para missões. E na lei da generosidade, não na lei de Moisés, a Bíblia fala que melhor dar do que receber. Mas a pergunta é, será que todos os crentes têm consciência disso? Não. Eles dão ofertas magoados. Não, oferta você dá com alegria. É um ato voluntário. Dízimo não. Dízimo é dever. É dever do crente. E ele é baseado na generosidade. Então é um outro conceito, né? O que seria oferta alçada? Seria aquele tipo de oferta que tem um objetivo e você cumpre aquele objetivo e ela acaba. O exemplo que nós temos disso é 1 Coríntios capítulo 5, que Paulo levanta dinheiro para os crentes pobres da Judéia. Então, os crentes pobres da Judéia, eles não tinham o que comer. Então, Paulo visita todas as igrejas que ele plantou, levantando uma oferta. Vocês podem ler isso em casa. Eu falei 5, né? Não, é 1 Coríntios capítulo 9. Então, ele vai visitando essas igrejas, levantando uma oferta para encaminhar para eles, né? E às vezes na igreja a gente faz isso. A gente faz uma oferta alçada.
Inclusive na nossa igreja, as igrejas batistas regulares no geral, elas têm, além das ofertas e dos dízimos, eles têm o promessa de fé, que é um tipo de oferta alçada, né? Às vezes a igreja quer fazer um projeto de manutenção da igreja, não quer mexer no caixa da igreja para não desequilibrar as contas regulares. Então a igreja faz uma campanha. Gente, nos próximos 2 meses, se você quiser ajudar para essa finalidade, esse dinheiro vai para esse fim. É possível usar uma oferta alçada. Tudo bem? Beleza. Vamos avançar para o último conteúdo. A necessidade da igreja. Vocês sabem o Hebreus 10, o que cita? Não deixemos, como é costume, de alguns, página 58. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto quanto o tempo se aproxima. Vamos ver esse ponto aí? Os crentes precisam de comunhão. Quando você está na escola, fica com descrentes. No trabalho, está ombro a ombro com descrentes. Onde quer que vá, vai ter que entrar em contato com pessoas que não conhecem o Senhor. Por isso, vai precisar desesperadamente de um tempo de comunhão com aqueles que podem fortalecê-lo e com quem poderá falar sobre as coisas do Senhor. Os crentes precisam ser ensinados na palavra de Deus. Os crentes primitivos se reuniam diariamente, continuando na doutrina dos apóstolos. Isso significa que estavam aprendendo a palavra enquanto os apóstolos ensinavam. Atos 6 mostra que os apóstolos tinham uma responsabilidade principal: estudar e ensinar a palavra de Deus. Por essa razão, os diáconos foram eleitos. Por que a igreja primitiva achou necessário apontar os diáconos? Vocês se lembram? Por que o diaconato foi estabelecido? Para que os apóstolos pudessem pregar o evangelho, se dedicar ao evangelho, e os diáconos cuidar das coisas administrativas ali. Viúva que estivesse precisando, enfim. Isso. Exatamente. Essa é a resposta. As necessidades pessoais dos membros da igreja, os diáconos ficavam responsáveis por isso, liberando assim, os pastores, A maioria das igrejas boas tem uma escola dominical que poderá frequentar, a qual o instruirá em muitas verdades bíblicas. Também o culto pela manhã o ajudará nas coisas do Senhor. Você deve ir à igreja domingo à noite também. Muitas igrejas têm culto de oração quarta-feira à noite. Cada vez que as portas da igreja estiverem abertas, você deve estar lá. Então hoje nós aprendemos, que o Senhor Deus constituiu a igreja como meio pelo qual Ele executa o seu trabalho. Nós aprendemos que a igreja local, ela vai falhar, infelizmente, na sua missão, mas ela não vai falhar como instituição, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nós também aprendemos sobre as finanças da igreja, que Deus ele tem um método para ser feito, e esse método ele transpassa o Novo Testamento. Ele começa lá em Gênesis e ele vem avançando, No Novo Testamento a gente vê a igreja ainda ofertando, e você vê a igreja ainda dizimando, A única dificuldade que eu tenho com o dízimo é você trazer os princípios que foi dado aos judeus com relação ao templo, Então isso eu tenho um pouco de dificuldade, Porque a igreja não é templo e o pastor não é sacerdote,
Então, mas o princípio que há por detrás da contribuição eu acho que é válido, eu acho que é exatamente desse modo. E o dever, ele não é baseado na lei. O dever agora está baseado na generosidade. Tá bom? E a comunhão, ela é necessária porque eu tenho contato com pessoas ímpias a semana inteira. Qual dia da semana eu vou estar em contato com pessoas que professam a minha fé? Então a igreja, ela se faz necessária para eu poder me descontaminar um pouco. É importante eu estar em comunhão com outros irmãos. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Sobre esses pontos? Tá bom. Então agora nós vamos recapitular algumas questões pontuais para vocês estudarem para a prova. Tá bom? Então vamos lá. Você que está em casa e vai assistir essa videoaula, você preste muito bem atenção agora, tá bom? Página número 8. Então eu vou anotar aqui, tá bom? Que vocês devem estudar. Página número 8. E faz uma marquinha para mim na pergunta número 6, na página 8. Segundo esses versículos, você pode realmente saber que tem a vida eterna? Está vendo essa pergunta aí? Eu vou fazer uma pergunta a vocês na prova sobre essa questão de saber. Por que isso é tão importante para nós? Porque normalmente a gente pergunta assim para as pessoas que não conhecem a Cristo: se você morresse hoje, né? Por que Deus deveria deixar você entrar no céu? As duas respostas, majoritariamente, as três principais respostas que as pessoas dão, têm a ver com isso. Primeira coisa que elas falam que não é bíblico: eu não sei. Calma aí, mas Deus quer que você saiba. Então o que elas estão falando não é bíblico. Deus quer que você saiba. A segunda resposta que eles dão: só Deus sabe. Não, isso também não é bíblico, você também pode saber. Ou eles falam assim: tem que guardar os mandamentos, eu tenho que ser batizado, eu tenho que perseverar até o fim. Jesus falou assim para os saduceus: sabe por que vocês erram? Porque vocês não conhecem as Escrituras. Então, gente, eu vou elaborar uma pergunta que tem a ver com esse versículo aqui, tá? Qual é o versículo? 1 João 5,13. Então eu vou pedir para você dar uma lida. Eu vou pedir para você responder a pergunta com suas palavras, mas é mais ou menos nesse caminho que eu acabei de falar aí a vocês. Você decorou esse texto? É bom decorar ele, tá? Essas coisas vos escrevi, a fim de que saibais que tendes a vida eterna, a vós outros que credes no nome do Filho de Deus. Dependendo da sua versão, uma palavra ou outra fica diferente. Tá bom? Bem, ainda sobre a certeza da salvação, página número 9. Página número 9. Anota aí você que está em casa. Página número 9. Primeira pergunta. Em suas próprias palavras, diga o que uma pessoa deve fazer para ser salva. E eu quero que vocês tomem muito cuidado para você não dar uma ajudinha para o texto bíblico. Responde o que o texto bíblico fala. Por exemplo, se vocês lerem Atos 16:30, Romanos 10:9, 13 e João 13:6, existe uma palavra que aparece nessas três referências. Você se lembra qual é a palavra que aparece? Crê no Senhor Jesus e será salvo. Se for crer no sacrifício. Se colocar, se for crer. Não coloquei, mas estava pensando que mais elaborado. Se crer no sacrifício. Sim, pode. Eu achei que esse seria mais completo, não só crer. Crer, aqui é baseado no texto, né? Mas você pode elaborar a resposta. Qual seria a resposta mais completa? Crer que na morte de Jesus
Ele levou os meus pecados na cruz. E quando Ele ressuscitou, eu recebi vida eterna. Aí é completo. Mas não precisa chegar nesse ponto completo, tá bom? Isso é muito importante. Ainda sobre a lição número 1. Página 10. Então, vocês vão estudar a página 8, a questão de saber. Página 9, sobre essa questão de crer. Agora, na página 10, você vai dar uma estudadinha. Na pergunta, não está numerada aí, mas seria na primeira sentença, João 1,12. O que eu quero que vocês desenvolvam para mim é o seguinte: algumas pessoas, elas falam assim: eu não me sinto salvo. Se seu filho, se uma pessoa que você conhece, que aceitou Cristo, ela chega para você e fala: eu não estou mais me sentindo salvo, porque afastou-se da igreja, porque ela fez uma coisa muito feia, ou ela simplesmente está passando por uma fase ruim. Então você sabe que ela aceitou Cristo, mas ela fala assim: eu não me sinto salvo. Como que você aconselharia essa pessoa? O texto de 1 João 1,12, ele tem uma declaração ali que vai demonstrar para nós que certeza de salvação não é um sentimento, é um fato. É um fato. E qual é o fato? Mas a todos, quanto receberam, deu-nos o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, mais uma vez o verbo saber aqui, ó. A saber, os que creram no seu nome. Então, vamos imaginar que a Dani, ela fique magoada com alguém aqui da igreja, e ela fala para o pastor Jonas: eu não aguento mais, eu estou servindo essa igreja por anos, o que essa pessoa fez para mim, eu não aceito, ela foi muito inconveniente. Pastor, eu não vou mais vir na igreja. Não, Dani, fica, aqui é seu lugar, vamos conversar. Não, pastor, eu não vou. Eu estou com tanta raiva dessa pessoa, pastor, que se eu pegar, eu esgano ela, pastor, né? Dani, não, fica assim, fica. Não, pastor, é o seguinte, eu preciso, de um tempo. E a Dani vai embora, chateada. Ela vai falar pro Sidney: se você quiser ir naquela igreja, você vai. Eu não vou mais. João, se você quiser ir, vá com o seu pai. Eu vou ficar aqui em casa. E o tempo passa-se 1 mês, 2 meses, 3 meses, passa-se 1 ano, 2 anos, ela fica doente. Ela pega uma gripe muito forte, ela tem medo de morrer. Está com medo de morrer. Eu vou morrer. Aí o pastor Jonas vai visitar ela, ou o pastor Mário. Aí ela está lá no hospital, o pastor vai lá visitar ela. Oi, pastor, tudo bem? Eu estou tão ruim assim. Poxa, que situação, mas a igreja está orando por você. Ai, pastor, obrigado. Pastor, posso fazer uma pergunta? Pode, minha filha, pode. Então, eu estou tão longe de Deus. Eu saí da igreja que até me esqueci quanto tempo faz. Se eu morrer, pastor, será que Deus vai me aceitar? Eu não me sinto mais salvo. Isso pode ser um sentimento verdadeiro que pode povoar o coração de alguém. O pastor deverá falar a Dani assim: olha, você lembra quando você frequentava a igreja e você ouviu a mensagem sobre o sacrifício de Cristo? Não, pastor, eu lembro disso. Você lembra que você foi desafiado a entregar seu coração para Ele? Sim, eu lembro. Como que foi? Não, eu ouvi aquilo lá e falou que Jesus morreu na cruz, né? Foi, né, pastor? Foi. Ele ressuscitou e eu tinha que crer. E eu criei, pastor. Eu até orei, falando para Ele me salvar. Então, aquele dia você foi salva. Naquele dia você se tornou filha de Deus. Olha esse texto aqui, 1 João 12. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que é que você se tornou naquele dia, Dani? Eu me tornei uma filha. Então, isso é um sentimento ou é um fato? Bem, pastor, não é baseado em mim, né? Não, é baseado na Bíblia. Bem, aqui está dizendo que eu sou filho, então é um fato? Então você ainda é filha de Deus. Mas se todo esse tempo que eu estou longe, eu perdi alguma coisa? Você perdeu a comunhão, né? Porque você não está indo. Você perdeu a alegria.
e você perdeu a direção de Deus. Mas salvação, ó, você está guardado aqui no poder de Deus. Então, porque é um fato. Tá bom? Então, o texto de 1 João ele é importante justamente para enfatizar esses momentos que o meu coração oscila com relação à minha certeza. Tá bom? Ainda na página número 10, outra coisa que eu quero que vocês desenvolvam para mim, João 10, 28 e 29, é sobre que provas que vocês poderiam dar que a sua salvação ela é guardada eternamente. Que provas que vocês dariam, provas no plural, que a salvação que vocês receberam, ela é segura eternamente. Então qual seria a resposta? João 10, 28 e 29. Eu e a pessoa que estamos nas mãos de Deus. Isso. Essa é uma das provas. E a outra prova? Quando você falou que você está nas mãos de Deus, você está pensando em Jesus ou no Pai? No Pai. Mas você está nas mãos de quem também? Do Filho. Então são essas duas provas. Né? Quais são as duas provas que o João não perderá a salvação dele? As duas provas. Primeira prova, eu estou na mão de Jesus. Ele está na mão de Jesus. Qual a segunda prova? Eu estou na mão de Deus Pai também. Fechou, gente? Posso avançar aqui? Você que está em casa, vocês também deverão estudar a página 8, página 9 e página 10. Tá bom? Página 8, esse conceito saber. Página 9, essa questão de crer em Jesus para a salvação. Não é só crer, tá, gente? Porque crer, todo mundo pode crer, é crer no sacrifício de Cristo, esse é o ponto. A questão entre sentir se eu sou salvo ou não, e a questão das provas, tá bom? Muito bem, segue aí. Eu quero que vocês... e aqui é legal. Página 16. Agora a lição número 2. Então a lição número 1... seriam essas páginas. Agora a lição número 2. Eu quero que você dê uma estudada na página 16. Na página 16. Sobre a questão do presente. O dom de Deus. Vocês lembram? Que nós estudamos sobre o dom de Deus? Que é um presente. E eu falei assim, eu citei o texto de Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Vocês se lembram? Aí eu perguntei, esse dom se refere à graça, se refere à salvação, se refere à fé ou se refere à vida eterna? Nós aprendemos que o dom de Deus se refere àqueles 4 elementos, então eu vou perguntar alguma coisa em cima disso. Então, a graça é um dom de Deus. Você não merece para recebê-la. Deus oferece a você. A salvação também é um dom, é um presente. A fé que vocês exerceram nele também foi um presente. E a vida eterna também é um presente. Tá bom, gente? Salvação, em nenhum aspecto, é baseado nos méritos pessoais de vocês. Tá bom? Outra coisa importante que eu quero que vocês estudam ainda na lição 2, também na página 16, é sobre essa questão de justiça própria. Isaías 64, 6, né? Que fala que a nossa justiça é como um trapo da imundícia. Por isso que nós não conseguimos alcançar salvação por mérito pessoal, né? Porque a minha justiça é um trapo da imundícia. O que eu vou perguntar a vocês é o seguinte, preste atenção. Quando o profeta Isaías falou em trapo de imundícia, o que é que ele estava pensando? E como isso se relaciona com a minha justiça? Você lembra desse conteúdo? Sim. Dani? Não vai dar nada. Tá bom.
Vamos avançar aqui. Lição número 3. Você que está em casa, que vai fazer a prova final. Então, ó, página 8, página 9, página 10, página 16. Tem dois textos, tá bom? O texto de Efésios 2, 8 e 9 e o texto de Isaías 64, 6. Página número 20 agora. Página número 20. Eu quero que vocês deem uma estudada no versículo que está aí em itálico na lição de vocês. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Qual é o ponto aqui? O crescimento. Sublinha a palavra crescimento. Eu vou fazer alguma pergunta a vocês sobre essa questão de crescimento. Lembra que eu fiz um paralelo para vocês na sala de aula? Eu falei assim, evangelizar, servir na igreja, oração, jejum, estudar a palavra de Deus. Qual desses que de fato gera crescimento espiritual? E aí eu fiz um comparativo e a gente aprendeu que de fato o crescimento espiritual vem por estudar a Bíblia. Então, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você cresce espiritualmente. Pastor Mário, o jejum não dá crescimento? Não como estudar a Bíblia. Pastor, mas eu pensei que oração também me ajudava a crescer. Não como estudar a Bíblia. Oração é importante também. Ok. Ainda na lição número 3, eu quero que vocês deem uma estudada na página 22. Eu queria que vocês marcassem aí, lá no meio do livrete, está lá, como uma pessoa consegue fé para confiar em Cristo. Qual é o ponto aqui, gente? Vocês se lembram que eu bati bastante na tecla, e bati bastante mesmo, até na lição do peixe, que para que eu possa ter fé verdadeira para crer, tem que vir através da pregação da palavra de Cristo. Então vai ser mais ou menos em cima disso. Pode avançar aí. Como estudar a Bíblia? Eu quero que vocês deem uma olhadinha na página 27. Página 27. Eu já estou terminando, gente. Segura aí. Página 8, página 9, página 10, página 16, página 20, página 22, página 27. Aqui, a pergunta que eu vou elaborar, que eu quero que vocês discorram para mim, é como que você faz... Como que você ajudaria uma pessoa que é nova convertida a estudar a Bíblia? Exatamente. Aí vocês vão desenvolver. Vamos supor, você lá no trabalho, a Dayana levou uma moça a Cristo. Aí ela aceitou a Cristo, aí ela fala assim, Dayana, não consigo ir para a igreja por algum motivo. E a Dayana fala assim, não, você tem que ir para a igreja, porque a igreja é importante, você vai ter comunhão, e você vai aprender, você fica em contato com o único a semana inteira, aí você vai estudar a Bíblia lá, mas Dayana, eu não posso, porque eu moro bem longe, não tem igreja. Ok, então eu vou ensinar você um método para você estudar a Bíblia. Ah, tá, Dayana, como que eu faço? Então, é assim, eu vou te dar 10 perguntas,